Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim falar sobre dois livros incríveis, sensacionais que ganharam meu coração, que são A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, e A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Eu escolhi falar sobre esses dois livros juntos porque eu acho que eles têm muita semelhança, não exatamente na história, mas no que é a essência deles, né, do que eles vão tratar em essência, e também na potência dos dois. Acho que vai dar para entender quando eu explicar um pouquinho mais sobre eles e ler alguns trechos. E eu acredito muito que quem gosta de um vai gostar do outro, então acho que faz todo sentido falar dos dois juntos. São duas escritoras excepcionais, que elas não precisam de uma história linear e de uma história que tenha um sentido ou uma super história para fazer a gente sentir e pensar. E eu acho que sentir e pensar são duas coisas que estão completamente ligadas com essas duas. É impossível que você não sinta ao mesmo tempo que você está refletindo. Desculpa se isso ficar meio confuso. Então, em A Paixão Segundo GH, nós vamos acompanhar uma mulher que, após despedir a empregada, ela resolve limpar, né, fazer uma faxina nesse quarto que o empregado ocupava. E a partir do momento que ela se depara com uma barata, ela vai começar a entrar numa viagem interior muito profunda, um certo despertar para a vida, né, quando ela percebe que muita gente vive sonâmbulo. Então é uma reflexão super existencial, tem muito sobre essa busca do ser humano pelo divino. E ela vai encarar, né, através dessa relação entre ela e a barata, entre o que ela vai fazer com essa barata, se ela mata essa barata, ao mesmo tempo que ela pensa sobre tudo que uma barata sobreviveu, né, na humanidade. Então a gente vai encarar a vida, a morte, o amor, o que faz com que a gente seja ser humano, né, o que o ser humano tem de diferente do resto do mundo, do resto das coisas, e o que nos torna quem somos, né? A questão do GH, da Paixão Segundo GH, essa protagonista que não tem nome, também está totalmente linkada a esse fato de que nós somos uma coisa que não é nosso nome, que não é nossa casca, que não é nossa casa. Então eu vou ler alguns trechinhos para ver se vocês conseguem sentir um pouquinho do que eu senti com esse livro. O primeiro diz: mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Essa sou basicamente eu na vida. Segundo trecho. Só que a água nunca fervera. Eu não precisava de violência. Eu fervilhava o suficiente para a água nunca ferver nem derramar. Não, eu não conhecia violência. Eu nascera sem missão. Minha natureza não me impunha nenhuma. E eu sempre tive a mão bastante delicada para não me impor um papel. Eu não me impunha um papel, mas me organizara para ser compreendida por mim. Não suportaria não me encontrar no catálogo. Minha pergunta, se havia, não era que sou, mas entre quais sou. E o último trecho que eu separei foi o seguinte: o medo que eu sempre tive do silêncio com que a vida se faz. Medo do neutro. O neutro era a minha raiz mais profunda e mais viva. Eu olhei a barata e sabia. Até o momento de ver a barata, eu sempre havia chamado com algum nome o que eu estivesse vivendo, senão não me salvaria. Passando agora para Obscena Senhora D, é um livro em que essa reflexão a respeito da condição humana vai acontecer através da figura da Riley, que é, na verdade, a Senhora D, que acaba de perder o marido, e com ele ela perde o sentido e as questões que ela tinha a respeito da vida. Então ela vai lembrar de várias coisas, tanto a respeito da infância quanto da vida dela mesmo. Então é um livro que não segue uma linearidade, você vai ter coisas que aconteceram há muito tempo misturadas com o presente. E nesse presente a gente tem muito julgamento a respeito dela por conta de considerarem ela louca. Então depois que ela perde esse marido, várias coisas deixam de fazer sentido para ela, inclusive convenções sociais. Então ela aparece em janela sem roupa, ela fica sentada em escada, dorme em escada e outras coisas do tipo. E é um livro que é muito sobre luto, solidão e morte, mas também é muito sobre a vida, sobre as questões da vida. Várias das memórias que ela tem com relação a esse marido estão relacionadas a questões que ela tinha sobre a vida, dúvidas, ela era super questionadora. E esse livro também, assim como A Paixão Segundo GH, tem muito dessa relação entre o divino e o corpóreo, né? Entre o divino e o humano. E aqui no Obscena Senhora D isso fica muito explícito, inclusive na linguagem. É uma linguagem que mescla, né, essa coisa super lírica
com palavras realmente baixas, né? Palavras super explícitas para relatar esse corpóreo. Então é outra coisa que eu gostei demais nesse livro e que deixa muito claro esse contraste. Então eu separei aqui alguns trechinhos. Então o primeiro trecho, o trecho inicial, o livro já começa assim: vi-me afastada do centro de alguma coisa que não sei dar nome. Nem por isso irei à sacristia. Teófaga incestuosa, isso não. Eu Rilé, também chamada por Ehud a senhora D. Eu nada. Eu nome de ninguém. Eu à procura de luz numa cegueira silenciosa. 60 anos à procura do sentido das coisas. Outro trecho que acho que mostra muito desse sentido da solidão que o livro vai trazer, diz assim: queria te falar da morte de Van Illich, da solidão desse homem, desses nadas do dia a dia que vão consumindo a melhor parte de nós. Queria te falar do fardo quando envelhecemos, do desaparecimento, dessa coisa que não existe, mas é crua, é viva, o tempo. E o último trechinho que eu destaquei diz assim: a vida foi isso de sentir o corpo, contorno, vísceras, respirar, ver, mas nunca compreender. Por isso que eu me recusava muitas vezes. Queria o fio lá de cima, o tenso que o outro segura, o outro, entendes? Foi muito difícil separar esses trechos, porque os meus 2 livros estão inteiros rabiscados. Na verdade, A Paixão Segundo GH eu li no Kindle Unlimited, né? Então, ele tá cheio de marcações. Mas, enfim, eu teria que ler o livro inteiro aqui pra mostrar todas as frases que eu destaquei nesses 2. Mas eles são 2 livros que são viscerais. Eu acho que a palavra que define melhor eles é viscerais mesmo. Eles trazem muitas reflexões, mas eles trazem mais sentimento. Então, como eu falei no começo, é quase como se o sentimento não conseguisse se desconectar da razão. Eu acho que são 2 livros praticamente inesgotáveis com relação à releitura, porque eles são menos sobre a história que eles contam e muito mais sobre quem a gente é. Então eu acho que vai ser uma experiência totalmente diferente para cada pessoa que lê, para cada vez que você, mesmo sendo a mesma pessoa, lê, né? Porque ele vai ter essa conexão com o seu momento de vida e com as coisas que você está sentindo. Não são fáceis, nenhum dos 2, justamente por terem essa questão do fluxo de consciência e dessa falta de linearidade, né? E dessa viagem existencialista que tem nos 2. E são livros que me marcaram demais. A Tami do Literatami postou esses dias, eu vou deixar aqui embaixo se eu encontrar o post, né? Em um post que ela tá comentando ali a respeito de um outro livro, mas que ela fala a respeito dessa coisa que a gente sente por dentro quando começa a ler um livro muito bom. E é muito real pra mim, são 2 livros que me causaram uma coisa dentro que eu não sei explicar, porque eu identifiquei claramente que seriam livros da minha vida, e são. Então, eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso. A minha intenção com esse vídeo foi mais passar um pouquinho do que eles me passaram e de qual é a perspectiva deles, do que falar sobre a história em si, justamente porque eles não têm muita história. Se vocês já leram algum desses livros, me contem aqui o que vocês acham. Se vocês leram outras coisas dessas escritoras, me contem aqui quais as preferidas de vocês, porque são 2 mulheres sensacionais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo.